Olá, tudo bem? Aqui é o professor Elvis que fala, você já me conhece. Seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos ministrar mais uma aula de teoria. Dessa vez a gente vai falar sobre intervalos, tá? Como você pode estar vendo aí, acima, a gente está no capítulo 9. E o título desse capítulo, né, são intervalos de sexta e sétima, maior e menor. Esse capítulo, ele está no livro 3, no volume 3, é o livrinho da capa amarela, tá? Então, se você é aluno aqui da escola, já deve ter seu livro, pega o seu livro, pegue aí a caneta, o lápis para você fazer suas anotações e preste bastante atenção nessa aula, ok? Eu vou utilizar o nosso livrinho aí como guia, né, para explicar, então você vai acompanhando a explicação juntamente com a leitura e vamos em frente. Pois bem, vamos falar sobre o intervalo de sexta, né? Eu acho que eu não estou na frente do texto, não. Aliás, estou. Eu vou sair da frente para não atrapalhar. O intervalo de sexta, o que é que nós já sabemos sobre ele? Que ele é a distância entre duas notas, saltando 4 notas. Como assim, saltando 4 notas? Se você observar, por exemplo, o intervalo de Dó, né? Eu vou de Dó a Lá, melhor dizendo. Deixa eu subir aqui para mostrar no tecladozinho que a gente tem aqui embaixo. Se você observar de Dó até a nota Lá, abrange essas notas aqui, o que é que acontece? Nós temos o Ré, uma nota, o Mi, o Fá e o Sol. São 4 notas. Então veja, o intervalo de sexta é um intervalo que abrange do Dó ao Lá, por exemplo, e entre elas nós temos 4 notas, ao todo são 6. A gente já sabe como classificar um intervalo, né? Basta você contar da primeira nota, ou da nota mais grave até a nota mais aguda, sendo as duas inclusas na contagem. Então, por exemplo, se eu tenho que classificar esse intervalo que está aqui, que vai ser de Mi a Dó, eu vou contar Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, são 6 notas, portanto, intervalo de sexta. Eu sugiro que você conte na mão. Evite contar olhando para o instrumento. O instrumento a gente costuma colocar teclas pretas no meio e dá aquela confusão. A gente acaba não conseguindo classificar o intervalo da forma correta, principalmente quem está começando. Então, conta nos dedos, mesmo que tenham sustenido. Exemplo, se aqui nós tivéssemos Mi bemol e Dó, por exemplo, você contaria Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Seria um intervalo de sexta, mesmo sendo Mi bemol. Os intervalos de sexta e sétima, eu não falei sobre as sétimas, mas tudo o que eu falei vale para as sétimas também. Os intervalos de sexta e sétima voltam a ser maiores e menores porque podem ter 1 ou 2 semitons naturais. Isso aqui é uma dica dos deuses. A gente vai utilizar os 2 semitons que existem entre o Mi e o Fá e o outro entre o Si e o Dó para a gente poder classificar entre sexta maior e menor e sétima maior e sétima menor. Veja só como é que vai funcionar. Olha só. No teclado, uma sexta maior, ela deve ter 4 tons e 1 semitom, ou seja, 9 semitons. Vamos pensar assim. Outra coisa que eu tenho que perceber é que entre essas notas a gente só tem um semitom natural. Observe bem. Se você olhar para a nota Dó e a nota Lá, você vai perceber que aqui você tem um semitom entre o Mi e o Fá. Nesse intervalo aqui, a gente só vai ter um semitom natural, tá? Isso aqui já é um bom indício de que esse intervalo se trata de uma sexta maior. Aí, para confirmar, eu vou contar. Aqui tem que ter 9 semitons. Saindo do Dó para a tecla preta, um semitom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semitons. Eu vou usar a mãozinha aqui para ficar melhor para você ver. A mãozinha está aqui, ó, no Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semitons. Ao contar esses 9 semitons, eu vou ter o mesmo que 4 tons, né, e um semitom.
Para que esse intervalo seja menor, o que é que eu faço? Eu tiro um semitom, ou seja, ao invés de deixar ele com 9 semitons, ele passa a ter 8. E com isso, o que é que acontece? Você vai ver que vão ficar 2 semitons naturais. Então, um exemplo disso seria o intervalo que existe entre Mi e Dó. Então, vamos separar aqui as notas Mi e Dó. Mi, aqui, sendo a primeira, né, e Dó sendo a última aqui da sequência. Você vai ver que nós temos um semitom aqui, ó, um semitom natural e outro semitom natural. A presença desses 2 semitons dentro desse intervalo é um grande indício de que esse intervalo é menor, tá? Então, para classificar rapidamente, a gente faz isso, né? Quando eu tenho 2 notas e entre elas os 2 semitons naturais, provavelmente esse intervalo vai ser maior. No caso aqui, a sexta ou a sétima. Essas regrinhas também servem para a sétima. Aqui eu acho que tem 8 semitons. Vamos contar? Começando do Mi para o Fá. Um semitom, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? E aí, como você pode ver, é o intervalo que tem um semitom a menos que o intervalo de sexta maior, que tem 9 semitons. Ok? A gente pode pensar das duas formas. Eu tanto posso dizer, né, afirmar que um intervalo de sexta maior tem 4 tons e um semitom, como também posso dizer que ele tem 9 semitons. Né? Fica mais fácil de compreender, mais fácil de você classificar. Já a sexta menor, ela vai ter 4 tons ou 8 semitons. Tá? Não esqueça dessa regrinha. Tá? Se você está tentando classificar um intervalo de sexta natural, notas naturais, e você percebe que só tem um semitom natural, esse intervalo é maior. Tá? Se você percebe que tem 2 semitons, esse intervalo vai ser menor. Continuando, vamos dar uma olhadinha aqui nos intervalos de sétima. Bem, essa conclusão aqui, ela está repetindo justamente o que eu acabei de dizer. As sétimas. Cara, as sétimas vão funcionar do mesmo jeito. Você vai contar a primeira nota, a nota mais grave, até a nota mais aguda. Né? Dó, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, é uma sétima. Para saber se essa sétima é maior ou menor, basta olhar o quê? Os semitons naturais. Aqui nós vamos ter de Dó até o Si, né? Apenas um semitom natural. Isso aqui caracteriza um intervalo de sétima maior. Uma sétima maior, ela precisa ser composta por isso aqui, ó, por 5 tons e um semitons. E um semitom, que é o mesmo que 11 semitons. Então, eu preciso contar, né? Do Dó até o Si, e tem que dar 11 semitons para que ele seja maior. Então, começando do Dó, eu vou colocar aqui a mãozinha, repare só. Dó, né? Dó sustenido, 1, semitom, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semitons. Então, você percebe que tendo 11 semitons, é o mesmo que 5 tons e um semitom. Você está diante de uma sétima maior. O fato de ter, né, apenas um semitom aqui também já é um indício da sétima maior. Se a gente retirar, né, um semitom dessa sétima, fazendo com que ela fique com 10 semitons ou 5 tons, então essa sétima ela passa a ser menor, como está sendo afirmado aqui. Né? E como exemplo disso, nós vamos ter o intervalo que existe entre Ré e Dó. Como é que a gente faz aqui? Vamos separar aqui, ó. De cara você já vê que aqui, ó, eu tenho um semitom natural, outro semitom natural. Também é um indício de que essa sétima é menor. Muito provavelmente, de Ré até o Dó, nós vamos ter o quê? 7, não, que 7? Isso é um intervalo de sétima. Nós temos 10 semitons. Então, começando do Dó, deixa eu trocar aqui a mãozinha, olha só. Do Ré para o Ré sustenido, um semitom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 semitons. O intervalo maior tinha 11. Então, diminuir um semitom se torna menor. Né? E a gente ainda tem a possibilidade, nessa lição, de falar sobre a sétima diminuto, tá? Que é um intervalo que tem ainda menos. Ele tem 9 semitons. Agora, aqui é um pouco polêmico, porque você vai pensar, poxa, mas
existe outro intervalo aí que tem 4 tons e um semitom, né? Se a gente voltar aqui, ó, você vai ver que isso seria também uma sexta, mas muito cuidado. A diferença está na composição aqui das notas. De Dó a Lá é uma sexta, tá? E essa sexta é maior. Se você estiver utilizando Dó e Lá, então você está diante de uma sexta e essa sexta vai ser maior. Todavia, se nós estivermos aqui, ó, diante do Dó e do Si dobrado bemol, que vai resultar na nota Lá, apesar disso é uma sétima, porque você está chamando de Si e não de Lá. Né? Então você está diante de uma sétima menor. O que é que eu quero dizer com isso também? Que uma sexta maior e uma sétima diminuto são intervalos enarmônicos. Tá? Eles têm a mesma sonoridade, porém com uma classificação diferente. Tá? E tudo isso se dá por causa do uso do nome, né, diferenciado entre as notas. Se é sétima, tem que ser entre Dó e Si. Se é sexta, tem que ser entre Dó e Lá. Se for sétima, pode ser maior, pode ser menor e pode ser diminuto no caso de usar um Si dobrado bemol. Quando a gente faz isso, essa sétima, né, que era maior, o que é que acontece com ela? Ela perde um tom e passa a ser aqui, ó, o Si dobrado bemol, ele desce um tom, como a gente estudou, né, nos sinais de alteração. O dobrado bemol ele desce um tom. Então o Si passa a ser Lá. Mesmo assim, você classifica como sendo uma sétima. Tá? Como ela desceu um tom, ela era maior, ficou menor e agora passou a ser diminuto. Guarde essa informação porque isso vai ser muito utilizado, principalmente na formação de acordes. Então fica ligado aí nessa dica. Tá? Bem, conclusão. O que é que você tem que memorizar? Né? O macete, o caminho que a gente chama de atalho. Né? A sétima maior, toda sétima maior, ela tem um semitom natural. Toda sétima menor, ela vai ter os 2 semitons naturais. E a sétima diminuto, né, ela é menor do que a sétima menor. Então, a sétima maior, ela vai ter 11 semitons. A sétima menor vai ter 10 e a sétima diminuto vai ter 9 semitons. A gente não costuma falar assim em semitons, mas digamos que isso aqui é um golpe de vista, é uma dica rápida, tá? Mas geralmente se calcula com tons e semitons. Opa, peraí, não sai ainda não, que não acabou não. A gente ainda vai falar de oitava, pois é. No título só mencionava o quê? Era sextas e sétimas, maiores e menores, né? Pois é, ainda tem as oitavas. Mas a oitava é fácil, fica tranquilo, é bobagem. O que é que você tem que saber? O que é que você já sabe, na verdade? Opa! Que uma oitava é a distância entre 2 notas de mesmo nome, saltando 6 notas. De Dó a Dó, de Ré a Ré, de Mi a Mi, e assim vai. Inclusive teclas pretas. Todos os intervalos de oitava são justos. Esse termo justo aqui, galerinha, o pessoal me pergunta e faz, por que o intervalo é chamado de justo ou perfeito, professor? É porque dá ideia de repouso, tá? Dá ideia de fim, de descanso. Parou, terminou, fim, vamos embora. É isso aí. Então toda oitava é justa, é perfeita. Desde que tenham 2 semitons naturais. Você vai perceber que entre os intervalos, ou entre as notas que formam o intervalo de oitava, você sempre vai ter os 2 semitons naturais. Gente, sempre que você tiver 2 notas iguais, Dó e Dó, Mi, Mi, Fá e Fá, Fá sustenido e Fá sustenido, é uma oitava, certo? Mas lembrando que as notas têm que ser do mesmo nome, ok? Resumão. O que foi que nós vimos aqui? E você já viu que a lição não acabou ainda, né? Ainda tem mais coisa lá embaixo. Enfim, vamos embora. A gente é guerreiro, a gente tem que terminar esse negócio. Resumão. O que foi que nós vimos aqui? Que, considerando apenas as notas naturais, sem acidentes, toda segunda e toda terça, ou ela vai ser maior ou vai ser menor. Toda quarta e quinta são justas, exceto o Si e o Fá, que é uma quinta diminuto, e Fá e Si, que é uma quarta aumentada. Eu estou falando grego, se eu estiver falando grego, você vai voltar para a lição que fala sobre intervalos de quinta e quarta justa e vai estudar o assunto.
Sextas e sétimas foi o que a gente acabou de ver agora. Elas são maiores ou menores. Daquelas brancas, hein? Sem acidentes. E toda oitava é justa. Isso é o resumão. E agora, como transformar um intervalo maior em intervalo menor e vice-versa? Como é que a gente faz para, transformar usando sustenidos e bemóis? É possível fazer isso. Então é o seguinte, o que é que ela vai me dizer aí? Que intervalos maiores podem ser transformados em menores e vice-versa, basta aproximar ou afastar as duas notas. Gente, para que vocês acham que serve os acidentes, afinal de contas, sustenidos e bemóis? Eles servem para isso também, né? Além de formar escalas, eles vão servir também para formar ou alterar intervalos, transformando eles em maiores ou menores. E qual é a regra prática? O que é que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar o intervalo sem os acidentes. E a segunda é acrescentar os acidentes e ver a diferença, né? Se aumentou ou se diminuiu. Então, quando eu paro para observar, por exemplo, o intervalo de sétima, que fica entre Dó e Si bemol. É uma sétima, aí você conta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol. Né? É uma sétima. Você vai perceber que entre Dó e Si bemol, nós temos nós temos 10 semitons. Quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar para vocês aqui, naquele tecladinho que tem aqui na lição. Vamos ver. Deixa eu ver se dá para você ver daqui. Dá, eu vou usar esse teclado aqui. Ó, analisa aí. Saindo de Dó até o Si bemol, o que é que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semitons. A sétima maior, ela vai ter o quê? 11 semitons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? Quando eu faço o Si descer através de um bemol, eu faço com que ele fique menor. Então, o que é que ela está tentando me explicar? O que é que ela está tentando me dizer? Você retira o bemol e analisa ele como se ele fosse natural. Tá? E você vai perceber que essa sétima, ela tem 11 semitons, que entre o Dó e o Si você só tem um semitom natural, e portanto isso é uma sétima maior. Quando você acrescenta o bemol ao Si, né, o Si vai descer, ele vai perder um semitom. No geral, o intervalo diminui. Então, um intervalo maior que perde um semitom, ele passa a ser um intervalo menor. Então, essa sétima que nós estamos calculando aqui é uma sétima menor. Vamos tentar fazer aqui um exemplo utilizando a partitura, tá? Como está aí em cima, você me acompanha, eu vou ficar aqui no meio, ajudando. Vou tentar explicar aqui usando o editor de partituras. Nós temos aqui dois intervalos de sexta, tá? Essas duas sextas, elas são maiores, tá certo? Vou colocar aqui que esse intervalo é de sexta maior, tá? Por quê? Você vai notar que eu tenho o Dó e o Lá. De Dó a Lá, nós temos exatamente o quê? 4 tons e um semitom, ou 9 semitons. A partir do momento que eu faço esse Lá descer um pouquinho, então aqui nós temos um intervalo de sexta menor. Por quê? Eu fiz com que a nota ela descesse um pouquinho, né, se aproximando do Dó. Então esse intervalo aqui, ele passa a ser de sexta menor. Opa, vamos voltar que está errado. Aqui, sexta menor. Eu também posso fazer essa alteração mudando a nota inferior. Ao invés de adicionar um bemol no Lá, eu posso fazer com que o Dó suba um semitom. Isso também vai transformar o intervalo maior, tá, em intervalo menor. Ok? Então, engraçado que aqui o uso do sustenido, ao contrário do que muita gente pensa, né, eu estou utilizando um sustenido para transformar um intervalo que era maior em intervalo menor. Tá? Já os intervalos de sétima, o que é que eu posso fazer? Esse primeiro intervalo, de Dó a Si, como a gente viu, ele é um intervalo de sétima maior. O Mzinho maiúsculo representa maior. Tá?
Transformando esse intervalo em menor, o que é que eu posso fazer? Eu vou pegar o Si, fazer com que ele desça um semitom, né? Isso vai transformar esse intervalo em intervalo de sétima menor. Ou eu posso fazer também o quê? Aumentar a nota inferior um semitom, né? Fazendo com que ele se aproxime do Si. Isso também vai ocasionar uma sétima menor. Se você fizer as duas coisas ao mesmo tempo, aí você vai ter uma sétima diminuto. Então, esse intervalo agora passa a ser de sétima diminuto, tá? Porque você fez com que ela perdesse 2 semitons ou um tom, tá? De cada direção. Certo, tudo bem. Mas eu também posso fazer, né, essa alteração de sétima diminuto, no caso diminuindo a nota superior, né, um tom, ou seja, usando um dobrado bemol, ou também posso fazer isso na nota inferior, aumentando ela um tom por meio de quem? Do dobrado sustenido. Então aqui você teria um intervalo de sétima diminuto. Deixa eu colocar aqui embaixo para a gente... Funciona mais ou menos assim. Aliás, funciona exatamente desse jeito. Isso vai acontecer muito nas atividades que você vai ver aqui dessa lição. Tá? Ela vai pedir para que você transforme os intervalos, né, usando sustenidos e bemóis, aumentando ou diminuindo a distância entre as notas que formam os intervalos. Para guardar, o que é que você tem que lembrar aí dos intervalos de sexta e sétima que nós vimos? Que esses intervalos eles vão ser maiores quando tiverem apenas um semitom natural entre as notas envolvidas. E eles serão menores quando tiverem 2 semitons naturais entre as notas envolvidas. Sugiro a vós que pesquisem, que leiam, né, um pouco mais sobre esse assunto e que principalmente façam as atividades com bastante calma e atenção. As atividades virão, né, logo a seguir. Leiam o enunciado das questões, né, e muito calmamente vá resolvendo e consultando a lição e revendo esse vídeo e trazendo as lições, ou melhor, as dúvidas aqui para a sala para o professor explicar. Você também pode ver outros vídeos, outros canais, você pode consultar outros livros sem problema nenhum. O importante é que você não fique com uma dúvida. Portanto, fazei a tarefa. Eu sou o professor Elvis Chaves, nós vamos ficando por aqui, que esse vídeo já está muito grande. Você não vai esquecer de deixar o seu like ou o seu não gostei, o seu comentário, a sua dúvida, se inscreva no canal. Vamos embora que já está tarde, né? Já falei demais e de teoria e a gente já não aguenta mais, ok? Desejo bons estudos para você, paz e graça e até o próximo vídeo.